Nós cremos, Pai, que vamos avançar no conhecimento da Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade tem nos libertado todos os dias. Quando nos deparamos com a Tua palavra, com a Tua bondade, por aquilo que Tu és, Senhor. Tu és o nosso bom pastor. Tu tem cuidado das nossas vidas. Nós te rendemos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amados. Graça e paz. Aleluia. Eu tenho visto muita gente nova aqui, como o pastor tem nos falado, e tem um rapaz lá na mídia que parece com o Rafael lá, e eu nem sabia nem quem era, meu Deus do céu. Então, para quem não me conhece, eu sou fruto dessa igreja aqui, estou pastoreando lá em Tupanatinga. Vai fazer um ano que nós vamos estar lá, chegamos em janeiro lá. Estamos avançando com aquela obra lá na Cidade das Águas, cidade poderosa, cidade tem avançado. Estamos plantando sementes no coração de homens e mulheres, e eu sei que vai avançar, amém, amados? Já está avançando. Então, se você quiser passar por lá um dia, fazer uma visita, você fique à vontade. Somos frutos dessa igreja aqui. O pastor Elisângela nos levantou e nos enviou para lá, e nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito lá, amém? Glória a Deus. Então, amados, nessa manhã o pastor teve essa inspiração desse mês de nós ministrarmos sobre os dons ministeriais, e hoje eu vou falar sobre o ofício do pastor. Também nós temos falado sobre as doutrinas básicas. Eu tenho acompanhado lá também, tem sido bênção. E Dayana começou com um ensinamento sobre o ofício do mestre, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse dom maravilhoso, esse ofício maravilhoso que é o do pastor, amém? Então, amados, eu creio que o Senhor vai nos trazer revelação no pleno conhecimento dele nessa manhã. Ele é o nosso supremo pastor, e é muito fácil falar sobre um bom pastor, mas nós vamos aprender na prática a responsabilidade não só do pastor, mas também da ovelha, amém? Na verdade, o Senhor fala que nós hoje na nova aliança, nós somos o corpo de Cristo, e nós cooperamos um com o outro. O pastor não é Deus, só existe um Deus. Então nós cooperamos um com o outro. E quando nós cooperamos com esse ofício, também nós vamos ser impactados, mas também vamos crescer e amadurecer, e vamos fazer o corpo de Cristo crescer bem, amém? Então, amados, o ofício do pastor, nós podemos perceber muitas coisas, mas o que definia para mim, no caso que eu pensei, é sobre o cuidado, amém? Ele resume muito ao cuidado, mas eu queria ler, por favor, abra em Efésios capítulo 4, vamos ler um pouco, 4:11, a partir do 11, diz assim, ó: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. O 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. De fato, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre os 5 dons ministeriais, e isso é bom entender numa questão geral, sobre os 5 dons ministeriais, porque está incluso também o ofício do pastor. Então, nesse tempo, nós vamos estar ministrando sobre esses ofícios. E como é que a palavra fala bem, esse texto aqui de Paulo aos Efésios, ele deixa bem claro tudo como é o funcionamento, até quando, o propósito, amém?
Então, os 5 dons ministeriais, amados, eu queria fazer uma alusão ao próprio Cristo. Nós entendemos que Cristo é nosso pastor supremo. Ele, na verdade, a Bíblia fala que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, ou da divindade. Amém? Então, Jesus foi o único que atuou nos 5 dons ministeriais aqui na terra. E nós podemos ver passagem dele expressando que ele era um bom pastor, outros falando que ele era um mestre, e outras fases falando que ele era um profeta, e outra fase falando quando ele fundamentou e enviou os seus discípulos como um apóstolo, e também como um grande evangelista. Sinais e curas, maravilhas acompanhavam a chamada de Jesus. Então, os 5 dons ministeriais era evidente na chamada do Senhor Jesus Cristo, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo isso, amado, como algo muito precioso. Ele, quando morreu, foi assunto aos céus. Ele disse que viria o outro Consolador, o Paracleto, que ele ia fazer que os homens recebessem esses dons, através do Espírito Santo. Ele foi, mas ele distribuiu dons para os homens. Nós sabemos sim, que os 5 dons ministeriais não é para todo o corpo de Cristo. É um ofício bem particular. Você nasce com esse ofício. Amém? E os dons do Senhor são irrevogáveis. Quando nascemos de novo, esse dom começa a aflorar, começa a ter sentido. Amém? Por causa de Cristo. Então o Espírito Santo, como Jesus falou, ele veio habitar em nós e ele vai nos conceder esses dons. E nós vamos começar a entender o que é, para que propósito, para que sentido nós estamos aqui na terra. Amém? Então, nós temos que entender que o primeiro passo é nascer de novo. Mas também existe um propósito para estarmos aqui como igreja. Então, Deus separou no meio da igreja 5 ofícios para estar atuando no meio da igreja. Entendemos como fosse a mão de Deus alcançando o seu povo. Amém? Assim como Jesus operou nos 5 dons ministeriais, hoje tem que ter, nós cremos, e nós no Verbo da Vida cremos nesses 5 dons ministeriais atuando na igreja. Existem visões de alguns ministérios que são sensacionalistas, e nós somos continuistas. Nós cremos que os dons do Espírito, os dons do ofício do ministério estão ainda em evidência e ainda atuando. Amém? Porque o próprio texto que nós acabamos de ler diz que até que. Então a palavra fala que nós temos uma continuidade, até que todos cheguem ao pleno conhecimento. Amém? Então, eu estou a caminho, você está a caminho, nós não chegamos ainda. Então nós precisamos dessa força, desse ofício operando em nosso meio. Tem alguns ministérios que creem em alguns ofícios, nós cremos nos 5 atuando. Amém? Então nós tivemos a oportunidade de passar aqui há um tempo atrás com um ofício do apóstolo, pastor Tony, nos pastoreou. Hoje nós temos o pastor Johnny, que está atuando aqui com o governo, com autoridade sobre as nossas vidas. E também entender como um pai, amém, amado? Com esse sentimento de pai. Então, o ofício do pastor, entre os 5, nós dizemos que é o ofício mais humano, vamos dizer assim. Por quê, amados? Porque ele trata direto com o corpo de Cristo mais de perto. Então ele vai ter coisas que talvez um profeta não vai ter no seu ofício, que um evangelista não vai ter. O que chega talvez um pouco mais próximo seja o mestre, porque o pastor normalmente ele ensina também. Amém? Vamos ver já isso. Então, o ofício do pastor, ele é algo mais próximo, e quando está mais próximo, torna um pouco mais humano. Mas eu queria trazer um alerta para todos nós que somos pastores. Temos que tomar muito cuidado com o perigo de se tornar as coisas muito comuns e nos tornar às vezes carnais. Isso é um erro que alguns pastores cometem. Há uma tendência. Por que, amados? Porque ele trata com sentimentos de pessoas, está perto de pessoas, às vezes tem raiva, às vezes dá mãozada, às vezes chama no gabinete. Então, o pastor ele tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Talvez você não precise ser um psicólogo, mas você precisa da graça de Deus. Amém? Nós honramos a vida da medicina, quem é psicólogo, mas existe uma graça de Deus que nos acompanha. Amém? Então entenda uma coisa, amados, para nós que somos pastores também, é outro toque.
nós muitas vezes observamos com os olhos naturais pessoas que têm habilidades, nada contra isso, dentro da igreja. Tem um cara que negocia bem, um cara é bem articulado, o cara é bom, um cara é um médico, ele trata com uma medicina e talvez ajude no corpo de Cristo, sim, massa. Mas entenda uma coisa, quando se trata de ofício, amado, não é dessa forma que tem que se ver. Amém? É pelo Espírito. Todo o exemplo da Bíblia, se você for olhar sobre os ofícios, não é porque a pessoa era boa. O único que começou na contramão desse sistema foi o apóstolo Paulo. Mas vamos ver no caminho do apóstolo Paulo o que ele teve que passar. Porque ele vinha na contramão da coisa. Ele era um cara sábio, conhecia a lei, era eloquente. Então ele teve que deixar tudo aquilo como esterco e servir ao reino de Deus. E o próprio apóstolo Paulo fala aqui sobre espinho na carne, que era um enviado de Satanás, para que não soberbecesse. Amém? Então Paulo foi o único que foi na contramão, mas todos os outros, um era pescador, uma pessoa simples. O apóstolo Pedro, ele não era um cara letrado e bem impetuoso, amém? E Deus foi tratando. Então, o pastor, ele tem que ter esse cuidado, esse olhar divino, esse olhar cirúrgico de Deus. Mas para isso, um pastor tem que estar em oração, leitura da palavra, consagração, porque é pelo Espírito. Então, muitos erros acontecem no meio pastoral, porque observa as pessoas, muitas vezes, infelizmente, pelo lado financeiro, pelo talento que a pessoa tem, pela aptidão que a pessoa tem, nada disso é inútil no reino, tudo isso é útil. Mas os 5 dons ministeriais é revelado no Espírito primeiro, e também, sim, é dado frutos. Então, quando você percebe que você tem uma chamada nesses 5 dons ministeriais, mas hoje nós falamos sobre pastor, existem algumas características, e nós vamos ler agora, amém? Abra lá em 1 Timóteo, por favor, capítulo 3, a partir do versículo 1 mesmo. O apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo, diz assim, ó: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Diga, uma nobre função. Amém? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem em cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos do mundo vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser, primeiramente, experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atue como diácono. Amém? Então, esses são os requisitos para quem almeja esse episcopado, esse ofício. Amém? Então, amados, o apóstolo Paulo é bem claro para o pastor Timóteo e para nós hoje, como crentes, e também aqueles que são chamados nos 5 dons ministeriais. Claro que quem é chamado nos 5 dons ministeriais e nesse ofício do pastor, ele vai ter uma responsabilidade ainda maior, porque ele vai estar exposto, ele vai ter que ser exemplo para os outros. Amém? Não é que a igreja como um todo não tem que ter esses requisitos, todos temos que ter como crente, mas vai pesar um pouco mais, vai exigir um pouco mais dentro do ofício do pastor. Amém? Então o apóstolo Paulo deixa algo bem claro, amados. Ele fala que
essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então, é algo bom desejar estar envolvido no ofício. Amém? Então, veja só, amado, eu quero falar algo bem direto sobre a questão do ofício. E é algo que eu tratei na minha vida há muito tempo, desde o início. Eu estou mais ou menos 23 anos aqui dentro do Ministério Verbo da Vida, há bom tempo. E graças a Deus eu tenho observado, tanto amigos meus como meus pastores, como é que funciona a coisa. Amém? E é um ofício bem fácil de fazer essa leitura, que é bem comum na nossa nação, ter pastores mais em evidência. Amém? Então o que acontece? Um dos fundamentos, uma das bases para todos os dons ministeriais é serviço no corpo de Cristo. Vocês têm que estar sempre disposto a servir ao seu irmão. Porque tudo isso, dentro de um ofício, se resume a servir, a cuidar um do outro. Então, pastor não é simplesmente um status. Sim, é um status, sim. Porque não é algo pejorativo. Tudo que o Senhor traz em destaque para cuidar, vai trazer um certo status, mas isso não tem que mover o coração do pastor. O coração do pastor tem que se mover por almas, por pessoas. Nós sabemos, eu graças a Deus tenho visto a vida, eu tenho procurado muito conselho com o meu pastor. Ele é um pastor muito administrativo, muito bom. E todos nós temos visto isso, como é bem administrada a nossa igreja, como é bem colocadas as coisas, como nós não devemos nada a ninguém, amém? Isso é positivo. Mas também eu conheci mais de perto o ministério dele, uma questão mais de pai. E isso é bom, amados. Porque a importância maior não é as coisas para um pastor, é as pessoas. Muitas vezes eu tenho passado situações que nós deixamos de fazer algumas coisas para atender pessoas. Existe a parábola das coisas perdidas, vamos dizer assim. Primeiro da ovelha, que Jesus fala em Lucas 15, depois ele fala sobre a dracma perdida, depois ele fala sobre o filho pródigo. Então essas três parábolas, eu tirei para mim algo muito interessante, amados. Tem pessoas como a ovelha que estão dentro de um rebanho e se perdem, e o bom pastor vai lá buscar, e traz de volta para sua casa, para o seu aconchego, como um pai que cuida. A dracma perdida, o Senhor Jesus fala que ela perde e ela passa a noite, liga um candeeiro, liga alguma coisa lá e começa a varrer a casa e acha aquela dracma perdida dentro da casa. E depois tem outro exemplo de um filho pródigo, que é aquele camarada que está dentro, conhece o pai, sabe até da herança que tem, mas se desvia e vai embora. E o pai deixa aí. Amém? Então existe diferença nesses três parábolas que eu tomei para uma aplicação mais prática de uma visão pastoral. Amém? Jesus falando sobre isso, parábolas para pessoas entenderem, simbolizando algo natural para testificar de algo sobrenatural. Amém? Eu sei que nessas três parábolas existe alguma profundidade maior teológica, mas não quero me apegar a isso hoje. Eu quero falar sobre a simplicidade que Jesus quis trazer. Na verdade, amados, como temos essa visão ampla, como pastor, nós percebemos pessoas que precisam de um cuidado específico, de um colo, de chamar para perto, chamar para casa, para conversar, tomar um café, tomar um guaraná, comer um cuscuz. Mas tem pessoas que estão dentro, até envolvidas já, são pessoas neófitas no início, a primeira exemplo, mas tem pessoas dentro de casa que se perde com a doutrina, ou se perde com o entendimento errado, ouvindo, e o pastor vai lá procurar, passa a noite procurando, pesquisando, para alimentar bem aquela pessoa. E ela entra em arrependimento, como Jesus fala, e volta. Mas existe também pessoas, amados, que estão no contexto, estão ali servindo, estão ali, tem um pastor como pai, mas eu quero a minha herança. E essas pessoas normalmente são até ditas como maduras no nosso meio, e ela se afasta do caminho. Aí entra em lugares difíceis. Interessante que Jesus disse que não foi atrás dela. Entende? Então ela teve que voltar, teve que se arrepender. É uma outra fase. Então o pastor, ele tem essa incumbência de identificar essas coisas. Parece difícil, mas é algo que flui de dentro dele, amados. Nós temos o bom pastor dentro de nós, que nos ensina a respeito de tudo. Antigamente eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer tal coisa? Meu Deus, eu lembro quando eu cheguei em Tupanatinga,
eu fiquei sem dormir. E Deus, acaba com esse negócio. Tu já pregar sobre ansiedade na igreja, tu fica com nossa de ansiedade. Meu Deus do céu. Então, acordei bem cedo, fui passear na cidade, olhar. Acho que 10 minutos eu consegui passear na cidade. Eu fui, voltei, arrodeei. Mas sabe, preocupado. Era preocupado. Mas isso não é uma preocupação boa, amados. Deus me ensinou logo de cara, olha, faça a sua parte, que a minha eu sei fazer bem feita. Então, eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou aconselhar? E no passar do tempo, felizmente vai falecer uma irmã da nossa igreja, num acidente, e passou um procedimento, e foi bem chocante. Infelizmente não pude estar no funeral, que eu estava viajando, trabalhando, mas assim que eu cheguei, fui ver a família. Aí você passa vários tipos de sentimentos, sentimento de perca, e depois você vai fazer um casamento, meu primeiro casamento, depois vai para o aniversário de criança. Então é uma mistura de sentimentos, amados. E na prática a coisa é bem louca, porque você tem que ser mais humano, mais paciente. Eu lembro que quando eu comecei, de fato eu não comecei de agora, eu lembro que eu pastorei um tempo na Coab 2, e eu sempre falava para o grupo de música aqui, para o pastor, quem está à frente de um grupo de música tem que ser um pastor também, é outra tribo. E eu tive essa oportunidade de apacentar. E sabe, no início foi bem difícil, porque eu também fluo nessa vamos dizer que essa veia profética, e as coisas tem que ser bem exata e bem direta e tal. E eu tive que aprender que não era bem assim com o pastor. E eu estava lá, eu lembro que um rapaz chegou lá na Coab 2, logo no início, disse, pastor, eu estou com problema nisso, tal. Eu falei, cara, o teu problema, sabe qual é o teu problema? Que tu não lê Bíblia, não ora, o teu problema é esse. Era assim o negócio. Mas sabe, amado, Deus muda, Deus dá graça. Não estava errado, mas também não precisava dessa estupidez toda, né? Então, amados, cada um no seu ofício. Então, você vai aprendendo. Aí quando nasceu meu segundo filho, no caso a filha, que foi Sofia, você começa a ficar um pouco mais equilibrado. Isso vai ajudando. E sabe, amados, Deus vai mostrando algumas coisas, alguns argumentos dentro do nosso contexto para nos ajudar. Amém? Nós temos que estar atentos. Então, dentro do serviço no corpo, algo interessante. O irmão Reagan fala sobre isso. Ele fala que essa percepção primeiro é espiritual, é no espírito. Você percebe essa chamada. Depois ela vai tomar evidência no meio do povo. O povo, a congregação, o corpo de Cristo vai perceber que você tem essa característica. Que às vezes você nem mesmo percebe. Ou muito tempo Deus já te falou e você começa a perder isso de vista. Mas sabe, o Senhor é o Deus da igreja. E sabe, tudo que Deus nos prometeu, Ele cumpre. Por mais que, normalmente, todo o contexto bíblico, sempre um grande líder. Quando falamos de pastor, também falamos de um líder, uma pessoa que governa bem. Amém? Tanto a sua casa, como a igreja. E todos os líderes que foram levantados por Deus, eram pessoas incapazes de fazer aquilo ali. E é dessa forma, por isso que eu falei do apóstolo Paulo, que ele veio na contramão. Porque se ele usasse o poder de persuasão de conhecimento, ele podia até ser longe, mas não era do jeito de Deus. O jeito de Deus é na contramão do mundo ou de pessoas. Nós, como pastores, nós temos que ter uma visão vinda da parte de Deus, não uma visão lógica, muitas vezes, do mundo. Infelizmente, pessoas estão desenvolvendo coisas dentro da igreja sem ter o chamado, vamos dizer assim, raiz da coisa. A pessoa é desenrolada, ela fala bem, ela prega bem, ela é bem popular, mas ela não tem chamada. E isso não quer dizer que você não possa fluir bem naquilo que Deus chamou para a sua vida. Porque você não é um pastor, você não está no ciclo dos ministeriais. Então, amado, o ofício do pastor é o cuidado, é ter uma visão ampla. Enquanto eu pensava, meu Deus do céu, eu preciso fazer tal coisa na igreja, eu preciso, primeira coisa como músico, comprar logo o som. Eu sei que é essencial também. Mas o pastor, ele começa a ver uma visão diferente. É uma visão mais organizada, mais precisa, mais necessária. Amém? Então, quando um pastor, você vai para um aconselhamento, ele vai ter uma visão mais aguçada da humanidade da pessoa também. Ele não é indiferente. Amém? Ele se coloca no lugar. Você vê Jesus como um bom pastor,
ele se aproximava do seu discípulo, um deles, ou 3 deles estavam mais próximos. E se muitas vezes repousavam no ombro de Jesus, estava ali próximo. Eu lembro quando Jesus morreu e ressuscitou, e Pedro os negou, e ele disse: cadê Pedro? O pastor tem esse sentimento de misericórdia impregnada nele. Mas também não tente achar que seu pastor é bobo, que ele não é, amém? Mas entenda uma coisa, eu falei sobre esses 3 aspectos dessas parábolas, que você vai começar a entender o agir do pastor. Quando nós entendemos o agir, o jeito que o pastor pensa, nós vamos fluir bem. E sabe o que é a coisa melhor, amados? Não é, estou falando sobre bajulação, mas falar sobre honrar o ofício. A bajulação é quando você se aproxima da pessoa querendo alguma coisa. Não se aproxime do seu pastor querendo alguma coisa, que isso é de Satanás. Vou dizer logo direto a você. Mas se aproxime com honra, de servir ao reino. Você vai se juntar a ele, cooperar. Eu sempre falo, eu estou em Tupanatinga, cumprindo uma missão que ele não está podendo cumprir lá. Eu sou uma extensão dessa igreja, desse ministério, do ofício que está sobre a vida dele. Então, eu estou fazendo coisas lá, que ele não consegue fazer, eu estou fazendo. Então nós, quando estamos aqui, os pastores auxiliares, os pastores das congregações, estão fazendo coisas que o pastor não consegue fazer com a Elisângela. Amém? Estamos cooperando. E isso não é uma bajulação, isso é honra ao corpo de Cristo. A motivação não é promover, trazer um status. A motivação é servir, ser garçom. Então, aquele que serve no corpo de Cristo, dentro do seu ofício, ele tem que ser o que serve mais. Jesus exemplificou isso na sua própria vida, desde o início. Deus Pai, desde o início, foi um Deus que fez tudo para nós, amados. Não nos jogou nesse mundo à toa. Ele fez tudo, estava tudo desequilibrado, tudo obscuro. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, percebeu. Isso agora, entre a trindade, disse: haja luz. Organizou tudo direitinho. E depois fez o homem. Então Deus é um bom Pai. É um bom Deus. Então, seu pastor, ele está preparando um ambiente em casa de leitura da palavra, de consagração, para que você esteja bem alimentado. Porque se não fosse dessa forma, não adianta, vai até um certo momento, mas um dia a casa cai. Eu vou lhe explicar o quê. Quando o pastor é simplesmente um bom administrador, um bom governante, mas ele não tem consagração, não tem intimidade com Deus, vai chegar um dia que a conta vem. O diabo vai pressionar e você não vai aguentar. Então, o fundamental é o lado espiritual. As coisas, Paulo fala sobre o dia a dia de um pastor, o dia a dia de um homem de Deus. Mas eu acho interessante que quando nós nos apegamos a Deus, o bom caráter vai exalar. Porque se você está dentro do ofício e você enrola o povo, deve a todo mundo, tem várias mulheres na cidade, um dia a casa vai cair, meu irmão. Um dia a casa cai. Se você vive uma vida dupla dentro do ministério, talvez você fale: mas ninguém está vendo. Mas o pastor da igreja está vendo, chamado Jesus Cristo. E ele não entrega as ovelhas a pessoas irresponsáveis, adúlteros e enrolão. Então você tem que ter o respeito de fora e de dentro. Porque de dentro talvez seja um pouco mais fácil. Você pode camuflar, nós passamos pouco tempo aqui dentro. Mas lá fora todo mundo sabe quem você é. Então não precisa estar enrolando ninguém e dizendo que está tudo certo. Porque o homem de Deus, o ofício, todos eles tem que ser transparente. Amém? E ele tem que ser apto ao ensino. Ele tem que ser apto ao ensino. Então o pastor, ele não só governa a igreja, ele não só faz aconselhamento, mas também ele tem que ensinar bem essa ovelha. Eu lembro que nesse exemplo das 100 ovelhas, nós entendemos que o animal, a ovelha é um animal pouco cego. Ele enxerga pouco. E ele não sabe alcance. Mas o pastor, como líder, como pessoa que está cuidando, ele sabe um pouquinho mais longe que você. Ele tem uma visão mais ampla. E muitas vezes eu pedi conselho ao pastor. Ele disse: não, cara, segura aí, faz isso aqui. Segura um pouquinho. E eu: meu Deus do céu, o pastor está mandando segurar. Misericórdia, dá vontade de doidar com um negócio desse. E eu acelerado demais e desacelera. Eu: misericórdia. Mas você vai aprendendo, porque a sua liderança, ele vai ter uma visão lá na frente. Porque ele foi experimentado antes. Lembra que, como Paulo falou aqui para Timóteo?
ele não tem que ser neófito, o novo convertido. O novo convertido, sim, pode despertar, sim, através do Espírito, o dom que está dentro de você. Mas tem um pouquinho de paciência. Você precisa ser experimentado. Você precisa ser amadurecido. Você precisa escutar pessoas. Você precisa ser experimentado no seu dia a dia. Então, dentro desse ofício, efetivamente, estou há pouco tempo. Mas, como falei, de lá para cá eu fiz uma leitura, tive algumas experiências, e isso tem me ajudado até hoje. Entenda uma coisa, amados, você que está dentro de um ofício, você nunca pode até momentos se sentir só. Mas entenda uma coisa, nunca você vai estar só. Porque um dos maiores lamentos, eu vi relatos de pastores, é que, de fato, na hora do vamos ver, nós estamos só. E isso é uma realidade. Mas sabe, o sentimento que nós temos que ter é que existe um Espírito poderoso, uma graça sobre as nossas vidas. Certa vez, Paulo, nessa contramão, nessa loucura de ego, de tantas coisas, ele disse: por tudo que eu passo, eu sou mais do que vencedor, porque ele passou por situações difíceis na vida. E eu acho que algo muito delicado foi esse espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás. E nós sabemos que ele pediu por 3 vezes. Mas Deus, algo poderoso, que serve para todos nós, disse: a minha graça te basta, Paulo. Então, existe uma graça para nós atuarmos no ofício. Não é pelo entendimento só. Sim, você não precisa ser uma pessoa leiga. Não, a palavra diz que você tem que ter um entendimento, sim. No nosso ministério, nós entendemos nem pelo menos o rema. Que como o rema fosse algo pequeno, algo muito grande, amado. Se você que está fazendo rema, se apega a isso. Porque é algo que transforma a sua vida ministerial, sua vida familiar e tudo mais. Então não perca tempo. Pega essas palavras preciosas que os professores estão ensinando aqui e se agarra a isso. Porque isso vai definir bem o seu ministério. A palavra que o Senhor tem para nós, amados, é que nós temos que amadurecer nesses ofícios. Pois existe tanta confusão no nosso meio evangélico no dia a dia. Pessoas creem de uma forma, creem de outra, mas você está dentro de uma visão chamada verbo da vida. E você tem que se encaixar com essa visão. E o pastor, uma coisa que ele tem nos ensinado é tentar mostrar a visão, deixar clara. O pastor tem a obrigação de deixar a visão clara. Amém? A respeito da doutrina, a respeito da visão. O pastor Bud sempre falava isso, nós temos que falar uma coisa só. E nós temos que falar assim. O apóstolo Guto sempre fala isso, trazendo memória do pastor Bud. Então nós temos que entender, amados, que existe uma visão para esse ministério. E nós temos que atuar dentro desse ministério com força, com entendimento. Porque quando nós compreendemos essa chamada poderosa pastoral, nós vamos ser acobertados por essa graça, por essa unção e vamos andar bem. Então o pastor, ele tem essa visão mais humana dos 5 dons ministeriais. Ele está mais próximo. O profeta vem, traz uma mensagem e vai embora. Até o próprio mestre, ele traz algo mais diminuiçado, mais próximo, mais profundo, mas vai embora. Ele não cuida de pessoas. Mas o pastor, ele traz esse ensinamento e ainda tem que acompanhar. Amém? Então é algo mais delicado, mais próximo. Então, dos 5 dons ministeriais, que tem esse cuidado mais próximo, é o cuidado do pastor. E o pastor, ele tem uma visão dentro da sua congregação, na qual Deus fala com ele primeiro, para trazer algo para a igreja. Então, existe uma hierarquia sim, existe sim um respeito, uma honra para esse ofício, porque ele traz um equilíbrio para todos os outros ofícios. Porque muitas vezes, eu já peguei várias vezes, vem profetas, vem evangelistas, e eles param para escutar um pastor. Todos têm que ter um pastor. Todos têm que estar debaixo de uma cobertura pastoral. Amém? O nosso pastor tem a cobertura de Dinho, de Guto, e nós temos a cobertura dele. E graças a Deus por isso, amados. Porque existe essa proteção, esse cuidado. Então, quando nós olhamos para a vida de um pastor dentro do ofício, nós vemos esse cuidado, que talvez outros ofícios não tenham. São pessoas de Deus, são pessoas que atuam bem, mas entenda, o pastor, ele chama mais para perto, para o seu dia a dia. E existem algumas aplicações práticas dentro do ministério pastoral, que alcança muito mais, que muitas vezes que um profeta traz uma revelação tão profunda, e o pastor tem que
desenrolar muitas vezes algumas coisas que foram ditas. E às vezes o mestre vem e traz uma profundidade tão grande que o pastor tem que ir lá trazer uma mensagem mais clara, mais simples, mais aplicativa. Amém? Então, o mestre ele tem essa característica de trazer essa profundidade. Mas o pastor ele traz a visão mais prática, mais equilibrada. Não é que o mestre é desequilibrado, não estou dizendo isso. Mas o pastor ele tem uma ligação direta com o coração da sua igreja. Então, o pastor ele tem essa característica e essa visão bem mais aproximada no dia a dia do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Existia os 5 dons ministeriais atuando na vida do Senhor Jesus Cristo, mas você pode perceber que existia uma unção pastoral de governo sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que trazia segurança, trazia visão, trazia trato de perto. Amém? Então, dentro de uma congregação, vai ter pessoas que vão se aproximar mais dessa graça, dessa unção e vão usufruir. Mas eu li agora no livro do irmão Reagan, que é esse livro que eu vou indicar, que é do coração de um pastor, do irmão Kenneth Reagan, W. Reagan, que é do filho do irmão Reagan. Ele fala algo interessante que eu vi. Tem pessoas que ficam, amados, isso é bem comum, quando você vai para uma festa ou vai para um teatro, quando a pessoa quer prestar mais atenção, quer estar mais próximo daquilo ali, ter uma atenção maior, ela começa a vir mais para frente. E quando ela não está ali, mais uma pessoa mais passiva, ela fica um pouco mais atrás, observando de longe. Quando vai para um show, tem pessoas que eu lembro que há um tempo atrás abriu um portão de show, acho que foi Rock in Rio, e as pessoas correm para ficar lá na frente, como já aconteceu aqui acho que foi no São João. Pessoas ficaram um dia antes esperando um cantor aí, logo perto do palco, porque para eles é algo importante, é algo interessante. Mas nós no corpo de Cristo, nós temos que nos aproximar mais de Deus, mais da visão, mais do serviço. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos mais dessa unção, essa unção pastoral, nós vamos ter nossas vidas mais preservadas por causa dessa graça. Não é a pessoa, mas existe uma unção sobre a pessoa e uma graça para distribuir para pessoas que estão próximas. Então não simplesmente ter que ficar na periferia, mas próximo dessa visão, próximo desse pastoreio. Amém? Eu sei que existem limites, nós somos seres humanos e nós não somos Deus e nós temos limites. Há uma estatística que pastores conseguem manter bem de perto, mais ou menos 100 a 150 pessoas. Depois disso, o negócio complica, nós temos que ter pastores auxiliares. Mas fora os pastores auxiliares, fora esse governo que existe, nós temos também entender, amados, como eu falei aqui do início, que nós somos corpo de Cristo, temos que estar ligados um ao outro, porque quando nós temos um bom exemplo, uma visão bem aguçada, nós vamos também ajudar um ao outro, a pastorear um ao outro, mesmo sem ser pastores. Entende? Dentro do ofício do profeta, um exemplo, ele tem essa força dentro do ofício dele para profetizar, para fluir nos dons. Mas toda a igreja também pode fluir. Não talvez na mesma força, ele no ofício como ele tem, mas toda a igreja pode sim fluir nesses dons, ou no dom da profecia. Amém? Então também nós podemos sim, dentro do ofício do pastor, auxiliar, pastorear uns aos outros. Porque o homem é limitado, mas quando nós nos unimos, amados, dentro de uma visão, a coisa fica mais forte. Então, entenda uma coisa, muitas vezes as pessoas olham para o ministério pastoral e botam uma responsabilidade excessiva. E muitas vezes tem pastores, infelizmente, com problemas, saúdes na mente, porque não sabem tratar com isso, e também por irmãos que não entendem essa chamada. Amém? O pastor não é Deus, amados. O pastor é algo que está nos auxiliando. Ele tem uma responsabilidade, sim, mas ele não é Deus, ele não é o Espírito Santo. Amém? Então, tem pessoas sofrendo. Existem dois problemas, da parte do pastor e também daquele que entende essa chamada. O pastor não tem que estar resolvendo bronca de todo mundo, ao mesmo tempo ele não é Jesus. E o próprio Deus, para resolver a nossa bronca, veio, morreu, ressuscitou, e muitos não querem. Imagine eu e você. Então nós temos que ter uma paciência vindo da parte de Deus,
para aconselhar. Nós esperamos, quando a pessoa recebe aquele conselho, que mude a vida, que mude o curso. É nosso desejo, mas muitas vezes não funciona dessa forma. E sabe, muitas vezes nós pregamos sim sobre cura, sobre cura mesmo, sobre milagres. E muitas vezes oramos, amado, a pessoa morre, e aí? E você está lá dentro daquela mesma cidade. Você tem que estar bem resolvido, amados. Emocionalmente e espiritualmente também. Você entender que é Deus que vai agir, não é você. Então você não tem que estar justificando nada. Porque eu lembro que quando eu cheguei, eu comecei a pastorear e normalmente você quer resultados. Isso é normal do ser humano. E nada contra isso. Você fazer uma obra e ver frutos daquilo ali. Só que a palavra fala que um planta, outro rega e Deus é que dá o crescimento. O crescimento não é comigo, eu tenho que fazer bem a minha parte, de regar, de plantar, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Então, o pastor, ele não é o faz tudo. Ele é um homem limitado, mas ele tem uma unção, uma graça de governo, que no início, ele começa, eu lembro do pastor Tony aqui logo no início, e ele não entendia nada de música, e o pastor John ele entende aí, o pastor John é profissional. Gostou, não foi, pastor? Só que não, não, brincando. Aí, o pastor Tony não entendia algumas coisas, e a gente vai ajudando. E eu lembro que, quando falava algumas coisas, aí o pastor não sabe nem com o contrabaixo, o pastor comprou o contrabaixo, aí botou para tocar na época. O pastor falava, toca aí. O baixo chegou, acho que no mesmo dia, ele chegou de viagem, eu lembro que no Recife, ele botou o cubo assim, e já botou o baixo. E daí vai, começamos a tocar aí, o baixo todo desafinado. E toca aí, vai. Mas sabe por que isso, amado? Porque ele não entende, ele não tem que entender de tudo. Ele pode sim ter uma visão geral da coisa, amém? Mas ele não tem que ser específico em tudo. Graças a Deus eu trabalhei com a música há muito tempo, e isso me ajuda lá, mas nem todo pastor tem que ser músico, não. Pelo menos tem que ter uma visão geral da coisa, amém? Tudo se aprende. Mas tem pessoas que, aí o pastor sobrecarrega pensando que tem que fazer tudo. Não, amados, existe um corpo de Cristo. Quando o pastor passa bem a visão, ensina bem, se multiplica. O pastor, ele não tem que ser centralizador. Ele não tem que ser uma pessoa que traz pessoas como refém. Nós ensinamos aqui no Verbo da Vida que conhecereis a verdade vos libertará. Isso é em todo sentido. O pastor instrui. Eu lembro que agora há pouco foi uma luta. Para quem não sabe lá, a maioria são novo convertido. E o São João foi uma luta. Deus chega, pastor. Rapaz, São João foi a prova de fogo para mim. Chega, respirava assim. Outro pastor, ore por mim que eu não sei se eu vou resistir não, pastor. E você vai entendendo. A vontade de dizer, não, cria vergonha na cara, mas você não vai dizer isso porque você é pastor, agora você tem que tomar cuidado um pouquinho mais, né? Você, não, irmão, vai fazer tal coisa, veja tal coisa, é verdade, realmente. Você tem que compreender, porque as pessoas são novas, amém? É diferente do filho pródigo, que era sem vergonha e foi lá se prostituir, fazer o que foi, e no dia vai voltar. O pastor sabe o que é isso, pessoas que vão embora, de repente volta, amém? Com a cara lisa, a gente tem que aceitar, tá lá. Eu lembro que eu estava lá em Aracaju, a esposa do pastor Fábio lá falou sobre isso. Eita, pastor, lá os camaradas aprontaram com a gente, e denunciaram a gente, e sei o que, pensar que não estava lá de novo. E você tem que ter uma misericórdia vindo da parte de Deus, uma graça, uma paciência, vindo da parte de Deus, que dá vontade, ó, meu amigo, pega o beco. Mas a igreja não é nossa, amém? A igreja é de Deus. E Jesus tinha todos os motivos de botar Pedro para correr. Teve todo o motivo de botar Judas para correr, que ele já sabia que Judas estava aprontando. Mas não fez isso. Essa ação pastoral é uma unção equilibrada, cheia de amor e compaixão. Ela não traz, amados, peso sobre a vida de ninguém. Pastores manipuladores. Isso tem acontecido na nossa nação muito, amado. Mas graças a Deus nós temos um bom ensinamento. E eu lembro quando, para concluir, eu estava falando sobre lá, sobre Tupanatinga, sobre as pessoas. E as pessoas diziam, pastor, o senhor nunca nos obrigou a deixar de fazer algumas coisas. E eu deixei. Tem uma irmã lá falando sobre a palavra, eu não sabia que ela fumava. E ela deixou de fumar, por causa do ensinamento da palavra. Depois ela falou, pastor, eu estou deixando aos poucos.
Amém, irmão, estou com você, estou orando. E a palavra vai lhe libertar. Não é sua imposição sobre a vida da pessoa. Não, agora você vai usar calça. Não, agora você vai usar saia. Não, agora você vai fazer tal coisa. Não, agora você vai levantar a mão. Agora você vai chorar. Não, amados, pelo amor de Deus. Pastor não é manipulador de ninguém. Por mais que ele tenha esse governo, ele não é manipulador. Jesus não fazia isso. Ele ensinava com a sua própria vida. Ensinava com suas palavras. Ensinava fazendo. É tanto se ele fosse manipulador, nenhum daqueles ia fazer o que fizeram. Mas deixou livre. Então, amados, nós temos que ter esse senso, essa palavra dentro de nós. Nós não somos manipuladores de ninguém. O povo não é nosso, é de Deus. Nós só fazemos parte desse povo. Nós não estamos aqui para ser maior do que esse povo. Não estamos aqui para ser um destaque desse povo, não. Sim, em exemplo, em conduta, sim. Mas entenda a coisa, quem que tem que estar brilhando em nosso ministério, em nosso ofício, é Cristo. Ele tem que sobressair. Não está vendo? Olha como eu fiz a coisa acontecer aqui em Arco Verde, olha que coisa bonita. Como podia o pastor Jones fazer com o pastor Tom. Está vendo? Vem cá ver, ó. Está vendo o que eu fiz? Isso aqui foi Deus, amados, através do pastor. Então não temos que mostrar, nós temos que glorificar o nome dele. Um pastor sadio, um pastor cheio do Espírito Santo, ele vai perceber coisas dentro de um contexto de igreja que muitos não entendem por causa do Espírito. Não é porque ele é bom. Bom só há um. Amém. Nós dentro do ministério pastoral, eu particularmente só estou iniciando. O pastor já tem um bom tempo, outros têm um bom tempo. Mas para mim, amados, mesmo tendo quase um ano agora lá, para mim eu estou iniciando. Porque eu tenho que ter coração ensinável para aprender do grande mestre. Quanto mais nós fazemos, nós erramos, acertamos, erramos, acertamos. Mas entenda uma coisa, nós crescemos, nós amadurecemos, nós começamos a mostrar, o Espírito Santo vai mostrar coisas maravilhosas. Mas o segredo é andar no Espírito, amado, não por vista. Porque se fosse por vista, Davi não seria o rei. Moisés não seria o escolhido. Porque quando Samuel foi ter com a família, ele procurou todos os outros, menos Davi. Deus pode te achar, amado, onde você está. Você não precisa mostrar a ninguém. Deus te acha. Está vendo, pastor, como eu sou habilidoso? Está vendo, pastor, como eu leio os livros do Reagan todo? Eu já fiz escola de ministro, eu tenho um rema. Olha como é que eu sou expresso bem, olha como eu faço. Amados, Deus chama pessoas que muitas vezes a sociedade despreza. Não importa se você é rico, ou se você tem uma pobreza financeira, vamos dizer assim, não tem tanta renda. Mas entenda uma coisa, Deus pode transformar tudo. Deus não vai te jogar no lugar vazio. Existe uma graça. Não é pela minha força, não é pelas minhas habilidades naturais, mas habilidades que vêm da parte de Deus. Então, quando eu aprender isso, eu vou descansar. Eu vou descansar no meu Salvador, vou descansar no meu grande mestre, eu vou descansar no meu pastor. Então amados, é uma chamada espetacular. Eu quero dizer algo aqui que eu vi do pastor Luiz Hermínio, eu descobri que era dele. Ministério é uma chamada incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado, sem os recursos suficientes. Deus te chamou para algo maior. Você pode até se achar pequeno, mas Deus tem algo grande. Ele é poderoso para fazer coisas maiores dentro do seu ministério. Você não foi chamado para só simplesmente assistir um culto. Tem algo poderoso dentro de você. Tem algo que se manifesta dentro de você e através de você. Você não precisa ser o mais inteligente do corpo de Cristo. Você não precisa ser o mais habilidoso. Você não precisa ter tudo que você possa imaginar. Mas você precisa ter Deus, ter temor, ter um bom caráter que você vai alcançar longe. Isso resume um pouco daquilo que o ofício do pastor
pode trazer para nossas vidas. O cuidado, a direção, a visão. Entenda, amados, existe dentro de nós, quando nascemos de novo, algo poderoso, chamado Espírito Santo. E Ele sempre vai nos conduzir. Algo não, uma pessoa poderosa, que vai nos conduzir sempre em triunfo. E sabe, não há coisa melhor que depender do Deus Todo-Poderoso. As habilidades que nós adquirimos humanamente, sim, vai servir o corpo de Cristo. Mas vai ter momentos que Deus diz, olha, tu vai ter que parar um pouco. Eu vou te ensinar do zero. Eu vou te ensinar coisas que você nunca fez, você nunca viu. E eu estou vivendo isso na pele, amados. Há uma chamada incrível, dada a pessoas inadequadas, para fazer coisas grandes, sem ter recurso nenhum. Eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Sabe, trazia um peso para mim, e um bom peso nesse sentido. Nosso ministério é um ministério de excelência. É um ministério que tem as coisas organizadas, e tem esse padrão, graças a Deus. Mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Talvez seja a pessoa mais organizada que você possa imaginar. E Deus vai organizando. E sabe, pessoas olhavam, talvez olhem para você e você, não, você não tem característica de pastor. Quem vai dizer é Deus. E que muda é Deus. Claro que existe o nosso esforço para melhorarmos. Mas se apegue com a palavra. Se apegue com o Espírito. Não se apegue com palavras negativas. Se apegue com o Espírito Santo. Que Ele vai te dar as diretrizes certas. E você vai ser um sucesso. O sucesso de um ministério não é você aparecer. É que Cristo apareça. E você promova pessoas. Eu disse, meu Deus do céu, não tem como só nem promover nem a própria vida. Eu vou promover pessoas. Não é você. Mas é eu em você. Moisés olhou para ele mesmo e disse, Deus, não sei nem falar. É você não, eu vou falar através de você. E se eu souber falar, eu vou levantar um para falar por você. Mas você vai. Você vai avançar. Aleluia. Está entrando um profeta aqui, misericórdia. Vamos parar aqui, senão vai falar sobre o ofício do profeta. Já. Amém, amados? Então, se receberam a palavra. Aleluia. Tem alguém nesse local que ele não fez o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Você precisa ter essa paternidade. Você precisa ser cuidado pelo Supremo Pastor. Você precisa fazer isso. Vai marcar sua vida para o resto da sua vida. Tem alguém em nosso meio que quer receber o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que veio nessa manhã? Todos crentes? Aleluia. Todos salvos? Amém? Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade no corpo e quer receber cura? Jesus é aquele que cura. E Ele está aqui. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Quer receber? Todos curados? Alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, como promessa do Senhor, ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas? Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Tem alguém que ainda não fala em outras línguas? Nós vamos orar por você e você vai ser cheio do Espírito Santo. Todos cheios? Amém, glória a Deus. Amados, queria agradecer a liderança, ao pastor Elisângela pela oportunidade, pastor pela confiança. E quero dizer para vocês que Tupanatinga está avançando, Tupanatinga está bem, estamos crescendo, estamos fundamentando coisas. Ore por nós. Nós estamos lá proclamando o nome do Senhor Jesus. E eu sei que há crescimento. Quando nós plantamos semente, um tempo, vai passar um tempo para germinar, mas vai crescer, vai desenvolver, vai dar frutificar. Amém? Então, em nome de Jesus, agradeço a todos. Quem é o dirigente? Pastor?